Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa Papo Cabeça, comigo, Rogério Santos, o meu querido amigo, meu irmão Benedito Furtado. Duas cabeças pensam melhor que uma, e hoje estamos aqui com a Suzana, assistente social, a Cristiane, psicóloga. Sejam muito bem-vindas, gratidão por estarem aqui com a gente. Ambas trabalham no projeto Família Acolhedora, da Secretaria de Desenvolvimento Social. E nós vamos hoje debater, pessoal, conversar muito sobre esse programa muito importante, a questão da assistência social, do Sistema Único de Assistência Social e de crianças e adolescentes em vulnerabilidade e que acabam tendo que ser acolhidas tanto no âmbito de famílias quanto no âmbito de instituições. Sejam bem-vindas. Quer falar alguma coisa, meu irmão? Apenas cumprimentá-lo, né? Como sempre, né? Tamo junto. Cumprimentar a Cris, a Suzana, né? E dizer que o tema para mim é novo, né? Afinal de contas, eu vim aqui aprender um pouquinho, né? Desejar a vocês aí sucesso, né? Na exposição que vão fazer, né? Que ele costuma apertar as pessoas aqui, ele gosta de apertar as pessoas aqui, né? Queria agradecer também as pessoas que nos assistem aqui no nosso bate-papo, né? Um bate-papo bastante coloquial, né? Numa linguagem muito simples, muito compreendida, muito bem compreendida, né? E a ideia é a gente crescer juntos, né? Aprendendo a cada dia e cada vez mais, Rogério. Vamos lá. Fica à vontade. Suzana, explica para nós aí, você como... Né, para quem não sabe, eu e a Suzana, a gente se conhece há 30 anos. Eu tinha até mais cabelo na época, né? E como é que é essa questão? Explica para o pessoal aí o que é o projeto Família Acolhedora em Santos. Primeiramente, boa tarde para vocês. Eu quero agradecer, né, por estar nos recebendo aqui. De pronto, o Rogério se prontificou a estar ajudando na divulgação do trabalho. E é um trabalho muito importante, como você falou, e pouco divulgado, né? O Serviço Família Acolhedora, hoje ele é tipificado pelo SUAS. Ele foi desenhado lá em 1999, né, quando a gente tinha em Santos somente Casa de Passagem, tinha Casa Pichote, né, Casa da Criança, e o Abrigo da Vila. Então a gente vai bater um papo aqui legal, falar da importância do acolhimento familiar, tanto, né, para a criança, o diferencial do atendimento personalizado, individualizado, né, Cris? Que é um projeto muito interessante e que nós temos poucas famílias hoje, né? Sim, com certeza. Hoje a gente temos 20 anos de trabalho, nós só temos 6 famílias acolhedoras. 21 anos, isso, obrigada, 21 anos de trabalho e 6 famílias acolhedoras cadastradas e habilitadas. Nossa. Eu queria, Rogério, a minha maior curiosidade é, eu li, antes, eu fiz a lição de casa, né? Fui pesquisar e fui ler, né? E eu acho brilhante o projeto, né? O programa, né? E eu queria que você explicasse para as pessoas o que é e como funciona, né? O programa, né? O projeto Família Acolhedora, né? Que eu acho que é brilhante, mas explica. Desça a detalhes, que é para as pessoas entenderem. Tá, eu vou entrar aqui com uns dados e a Cris ela vai tecer mais detalhes, que ela está mais tempo do que eu e ela tem mais o contato com as famílias, eu fico mais nos bastidores, né? Nós temos o Serviço Família Acolhedora, hoje tipificado pelo SUAS, Sistema Único da Assistência Social, é uma modalidade de acolhimento, só que familiar, não é um acolhimento institucional onde fica grande número de crianças e adolescentes misturados, não. É uma forma de acolhimento, mas numa família, num núcleo familiar, onde a criança, o adolescente tem todo um cuidado individualizado, né? A convivência familiar, que é o mais importante, e não tem aquela rotatividade de funcionários 24 horas, né? Os dados, nós temos uns dados aqui de 2024 do Sistema Nacional... Se eu entendi, vamos lá, eu vou te cortar de vez em quando, né? Tá. Se eu entendi bem, né, é um sistema onde uma família acolhe uma criança, mas não tem nada a ver com adoção, né? Não. Ele acolhe aquela criança até que aquela criança consiga um lar. Exatamente. Uma adoção. Então, de certa forma, é um abrigo
afetivo para aquela criança. É como se fosse também uma caça de passagem. Ela vai ficar ali um tempo sendo educada, se alimentando com acompanhamento dos órgãos da prefeitura. É isso, né? Isso. É uma modalidade de acolhimento familiar e que ele passa um tempo, né? É um tempo provisório, como o acolhimento institucional, e que a criança ou adolescente quando pode voltar para a família, eles têm um encontro familiar dentro da sessão, né? A equipe técnica, assistente social, psicólogo, operador social, faz o acompanhamento dessa família que está acolhendo, da família de origem, né? Faz todo um trabalho junto com a rede municipal de saúde, educação, a saúde mental, sistema de direito, de garantia de direitos, né? A defensoria pública. Nós vamos tentar trabalhar o retorno dessa criança para a família. Família de origem. Família de origem. Quando não tem a família de origem, vai para adoção, é isso? A gente vai buscar em todos os lugares a família extensiva, né, Cris? Sim. Na verdade, a questão da adoção é a última alternativa. É a última alternativa. Né? O objetivo do serviço é que as crianças possam ficar acolhidas em medida de proteção mesmo, né? E possam, durante esse tempo, na verdade, a gente, enquanto equipe, vai trabalhando a família dela de origem com esse apoio que a Suzana comentou, né? De toda a rede, para que essa família se fortaleça e a criança possa retomar o convívio familiar. Esse é o objetivo principal do serviço, né? Nos casos em que isso não é possível, né, aí sim existe a medida da adoção, existe essa possibilidade, mas é em último caso mesmo. Tá? Qual é o índice, eu diria aqui, de retorno para a família e de sucesso no programa? A gente tem hoje mais entregas voluntárias. O que é entrega voluntária? A mãe vai para a maternidade dar luz e não deseja ficar com as crianças. O maior índice da família acolhedora hoje é esse. A gente tem vamos dizer que de casos que retornem para a família acolhedora, do número que a gente tem hoje, uns 10%, Cris? Em torno disso. Em torno disso. Quando não consegue voltar para a família de origem, a gente tem sucesso de colocar na família extensa, que é a avó ou a tia, né? A gente tem algum familiar próximo, né, tem daquela criança que já tem um alternativa. vínculo com ela e aí ela acaba ficando com E isso vai sendo construído paralelamente, né? Já vai... Sim, né? Enquanto a família acolhedora está na convivência com a criança, protegendo, cuidando, buscando né? outras alternativas na família, né? Nós, na equipe, estamos buscando as outras alternativas dentro da família de origem daquela criança. Né? Então, muitas vezes, avós, tios, alguém que possa se responsabilizar por ela, né? Que não necessariamente os pais, naquele momento, que ainda não estão aptos, né? Muitas vezes, a receber. E onde é que está? Quantas famílias acolhedoras tem hoje em dia? 6. E onde está o problema da população acessar esse programa e ser uma família acolhedora? Qual é o desafio? Então, na concepção, né? Então, no dia a dia, né, Furtado, conseguem enxergar melhor. Eu quero, inclusive, te ajudar vocês, né? Porque, veja bem, eu fui analisar, vi o programa, porque na realidade eu sou jornalista, eu não sou assistente social, não sou psicólogo, não sou... Na minha área é outra, né? E eu verifiquei que o programa é fantástico. Aí eu fui fui fazer levantamentos, né? Fui buscar dados, né? E eu vi que apenas 200 e poucas crianças, né, passaram pelo programa em 21 anos. Exato. E eu imagino que o índice seja eu diria que de necessidade é infinitamente maior que isso. Portanto, o que, na minha opinião, o poder público não está fazendo, né, o seu papel a contento, que é divulgar o programa. Se tem toda uma estrutura montada, isso tem custo para a sociedade, é óbvio, né, meu irmão? Todo um pessoal preparado para trabalhar, né? O que falta? As famílias. E como o povo brasileiro é extremamente solidário. Os santistas, então, né, nós somos a terra da caridade, da liberdade e da caridade. Sim. Né? Então não há razão objetiva para que esse programa não funcione
eu acho que é realmente divulgação. E eu queria que vocês falassem um pouco das dificuldades que você tem nessa área, né? Quais as dificuldades? Qual o apoio? Qual é a secretaria, né? Desenvolvimento Social, sei lá, qual é a secretaria que vocês estão afetas, né? E mais do que isso, né? Como é essa relação, né? Que é para a gente poder compreender, Rogério. Você compreende mais do que você é da área, né? Sim. Mas eu sou um leigo. E como eu sou um leigo, tem muita gente que vai assistir a gente e as pessoas não sabem, não conhecem, né? Isso era interessante conhecer, né? Sim. Nós somos da Assistência Social, Desenvolvimento Social em Santos, né? E já, assim, são feitos vários movimentos na tentativa da divulgação do serviço, tá? Desde que eu tenho 3 anos, mais ou menos, que eu estou no serviço hoje, e eu pude acompanhar, inclusive, um ano todo com um cronograma de divulgação, né, em vários tipos de mídia e tudo. Mas existe uma questão também que eu acho que, normalmente, quando a gente vai falar de família acolhedora, né, as próprias famílias acolhedoras falam conosco, que é a questão do apego. Quando elas acolhem uma criança dentro da própria família, né, se desvincular dessa criança depois, quando a criança tem que sair, retornar, seja para uma adoção ou para a família de origem dela, difícil, né? É mais difícil, entendeu? Então, assim, mexe com o emocional, né, do ser humano. E aí, quando a gente parte para essa seara, eu acho que entra numa outra dificuldade, né, que aí é do ser humano mesmo, do quanto o ser humano tá disponível para poder se vincular com uma criança, sabendo que amanhã ou depois ela vai realmente deixar aquela convivência com a família. Então, é uma dificuldade que eles trazem com bastante frequência. Eu me informei, eu vou falar, eu sou curioso, né? O curioso aqui sou eu. Eu me informei que em Brasília tem uma vila, o poder público fez uma vila, e naquela vila só tem famílias acolhedoras. Entende? E não sei quantas casas tem, né? São casas, né? E que só tem famílias acolhedoras. E que esse programa lá, ele funciona muito bem, né? O que vocês acham dessa... Né? Porque uma coisa é a família acolhedora, ter uma família isolada lá, ter outra família isolada lá. Outra coisa é famílias acolhedoras, né? Que tenham também suas necessidades, mas que se dediquem, obviamente, até que sejam remuneradas para isso. Não sei se funciona, como é que funciona, vocês vão me explicar depois, né? Mas que tivesse um local adequado, onde também as famílias acolhedoras começam, sabe, de tal forma para que esse projeto fosse discutido e de forma mais coletiva. Eu não sei se ele é discutido com todas as famílias ao mesmo tempo, enfim, ou se é um tratamento totalmente individual, né? Eu fiquei muito impressionado com esse modelo que me falaram que existe em Brasília. Entendi. Para mim é novidade, é um modelo diferente, eu não tinha conhecimento. Não sei se é casa-lar, né? Pode ser a casa-lar também. Mas o que a gente tem como referência é um serviço que é feito lá no sul do país, que tem uma quantidade muito grande, de fato, de pessoas, de famílias que são vinculadas àquele serviço, né? Que é até referência nessa área de família acolhedora. Se não me engano, acho que é em... Cascavel. Né? E eles já desenvolvem esse serviço há bastante tempo e tudo. Mas as famílias, de fato, elas recebem um recurso que é um auxílio, né? Com os custos com a criança, que estão acolhendo e tudo mais. Mas, para além da divulgação, eu acho que hoje o que normalmente nos questionam é justamente essa questão do apego. Então, assim, por mais que a gente continua atendendo também a família acolhedora, acompanhando a família acolhedora em todo o processo dela, né? Desde o início do acolhimento, durante o acolhimento da criança, quando a criança vai embora, todo esse processo a gente está junto, a equipe está junto. E o apego da criança também, né? Sim, sem dúvida. Apego mútuo. Então a gente sempre, né, na maioria dos casos, sempre que possível, a gente tenta fazer essa desvinculação de forma gradativa, né? Porque a gente sabe que é sofrido, né? Tanto para a criança, se a criança for uma criança um pouco maior, ela também vai sentir, né? E a família que está saindo, né? Que está deixando essa criança. Então, a gente tenta ir trabalhando com cuidado todo esse vínculo. Aí né? É onde você entra. Sim, sem dúvida. Eu e a assistente social, né? Não, principalmente juntas a psicóloga, para preparar psicologicamente. É importante compreender, viu, Max, no contexto do que aconteceu lá em 99, né?
nós tínhamos vários equipamentos de acolhimento, tanto público quanto privados. Eu era chefe de um deles, tu lembra, da Casa Pichote, a Suzana era da Casa de Acolhimento. E uma das questões que a gente observava é que aquelas crianças e adolescentes que eram institucionalizadas, esse era o termo, tinham uma série de aspectos emocionais, uma série de aspectos sociais, de convivência, que era um dano para aquela criança, aquele adolescente. E aí se pensou, na época, na Mara, a nossa secretária, a querida Namara, uma grande psicóloga, uma grande amiga nossa, né? Uma pessoa sensível, maravilhosa, foi atrás disso e nós pensamos, né, o projeto Família Acolhedora na perspectiva de que, quando aquela criança e aquele adolescente estivesse em situação para ser acolhido, em vez de ir para uma instituição, ia para uma família que, do ponto de vista relacional, social, psíquico e emocional, era um dano menor. Exato. Porque estar acolhido é um dano muito grande, tu entendeu, Furtado? Então, foi nessa perspectiva. Exato. E aí, na época, houve uma intensa investimento. Tivemos várias famílias, chegamos a ter, acho que mais de 10, 15 famílias. Só que, com o tempo, isso foi arrefecendo e hoje, infelizmente, temos 6 famílias, que é uma coisa que eu acho que é fundamental. Então, eu penso, sim, que é o que o Furtado coloca de uma maneira bem sábia e correta, e vocês também, falta divulgação. O desafio do apego emocional, que o Cris estava colocando, isso é inerente ao programa. E aí os colegas, a assistente social, o psicólogo que está lá, vai ter que saber mediar isso. Tanto para a família que recebe, quanto quando vai retornar para a família de origem, quanto a criança e o adolescente, a família extensiva. Isso faz parte do processo. Sim. Mas eu acho que é um programa fundamental e que essa que você trouxe de Brasília eu também não conhecia, parece ser bem interessante. Então, é esse contexto histórico que se é criada a Família Acolhedora em Santos, lá em 99, entendeu? Exato. É uma modalidade diferenciada, né? Assim, o Rogério falando, eu fui até me lembrando da questão histórica mesmo dos abrigos, né? Que são instituições já muito conhecidas e que recebem essas crianças que estão precisando de proteção, né? Agora, a modalidade de famílias acolhedoras é algo um pouco mais recente. Então, assim, claro que a gente vai ter cidades com bastante, né, reconhecimento na própria população e as famílias aderindo, mas acho que é um desafio aí para a gente superar, porque faz diferença, sem dúvida nenhuma, para as crianças. E aí, hoje, especificamente em Santos, a gente tem a prioridade de acolher a primeira infância, né? Então, as crianças menorzinhas é que normalmente são encaminhadas lá para o nosso serviço. Na realidade, existe uma diferença entre o abrigo, né? Casa da Vovó Benedita. São crianças que não têm, né, para doação. Ali, praticamente todo mundo é para doação. É um abrigo que tem muitas crianças para doação, né? O programa, né, que vocês aqui estão, né, da criança acolhedora, né, o programa ele enxerga uma outra perspectiva, né? É que exista a perspectiva de voltar para o lar original da família. Sim. Né? Trabalha para isso, ele é todo voltado para isso. Na verdade, né? Até as instituições também trabalham nessa perspectiva, né, Rogério? Do retorno. Mas o que acaba acontecendo é que a instituição acaba, esse é o termo correto, institucionalizando essa criança. E ele vai ficando 1, 2, 5 anos, e aquilo gera um dano que é meio que irreversível ao longo da vida. Agora, Rogério, por isso que se pensou no Família Acolhedora, entendeu? É que é complicado, né? É um assunto extremamente complicado. Sim, né? É um programa bonito, interessante, mas aí você tem que avaliar, né, o comportamento humano, fazer análise do comportamento humano na sociedade moderna. Né? Você não compara a sociedade de hoje com a sociedade de 30, 40, 20, 30, 40... Né? Enfim, hoje eu acredito que o apego de uma quantidade significativa de pais é mínimo com seus filhos, mesmo os normais, sabe? Joga o celular na mão dele e deixa. Nesse caso específico, hoje se vive
É uma sociedade louca. A mãe trabalha, o pai trabalha, mesmo uma família desagregada, né? Às vezes, normalmente, essas famílias vêm de pais separados, né? Ou então de mãe solteira, enfim, vem de tudo quanto enfim. E é difícil você reintegrar. É o que ela falou, 10% de possibilidade, e nem se sabe se nesses 10% isso vai dar certo. Porque no fundo, é uma tentativa, por mais... Porque depois que você devolve, há um acompanhamento por muito tempo, depois que é devolvido? Por quanto tempo é o acompanhamento? Então, a criança ela só retorna quando de fato aquilo que motivou o acolhimento já não existe mais, né? E durante esse período em que ela retorna para a família, nós da família acolhedora vamos dar continuidade no acompanhamento dessa família toda, pelo menos por uns 6 meses aí. Né? E depois tem toda a rede que está envolvida também, que continua fazendo o atendimento quando necessário dessa família. Tá? Então, eles não são crianças que vão estar sendo ali acompanhadas, né, por toda a rede de serviço, seja do desenvolvimento social, seja da saúde, né, da educação. Todos vão estar ali rodeando essa família mesmo para acompanhar. Vez por outra, né, eu me deparo com famílias morando nas ruas. Moradores de rua, né, com dois filhos. Isso é normal. Outro dia até, por exemplo, minha esposa me ligou indignada porque tinha um morador de rua, com uma menina e batendo na menina na rua e tal, coisa assim. Eu falei, polícia, né? Polícia não, chama a guarda municipal, chama assistência, assistente social, a SEDES, né? De tal forma, mas quando chegaram lá já não tinha mais ninguém. Qual é a visão que vocês têm para este tipo de situação? Né? Como é que... Criança na rua, criança de colo, com a mãe na rua, vivendo na rua, nas ruas, né? Pedindo, enfim. Qual é possível o órgão público, nesses casos, Sim. Tirar essa criança, botar no olhar acolhedor, até para que ela... É possível isso ou depende de ordem judicial, disso, daquilo outro? Porque o pai pode se negar a entregar, a mãe pode se negar a integrar. Como é que funciona essa coisa? E a gente vê isso, né? A gente teve um caso, né, recente de uma mulher que estava em situação de vulnerabilidade, estava no albergue. Os técnicos observaram que a criança também estava numa situação de vulnerabilidade, acionou o conselho tutelar, fez um acolhimento emergencial, né, que aí vai para a casa para o CA, que é a casa de passagem. E essa criança ficou pouco tempo no CIACOLE e já solicitaram, comunica ao Ministério Público, a Vara da Infância, que nos solicita uma família acolhedora. A gente vai buscar dentro das nossas famílias a que tem o perfil, vamos conhecer essa criança, vamos buscar dentro das famílias a que tem o perfil para atender essa criança, e a mãe continua em acompanhamento. Né? E essa criança a gente não conseguiu que ela voltasse para o convívio com a mãe pelas questões dela. Ela estava em situação de vulnerabilidade na rua, era uma dependente química, mas nós fomos atrás da família extensiva e conseguimos achar uma família grande, por parte do pai, por parte da mãe. Só que ela foi para outro estado. Tinha um parente, uma tia, uma irmã, né, dessa mulher, que levou essa criança e a criança está muito bem. Olha que fantástico. Né? E a gente faz toda uma amarração com o serviço público de lá, do outro estado, todo um contato. Não deixamos de fazer a aproximação dessa mãe com essa criança, tinha as visitas semanais, em alguns momentos a mãe não vinha, marcava, a criança ficava triste. Que idade tinha essa criança? Oi? Meses, né? Tinha 7 anos, Essa era um pouquinho maior, era maiorzinha, 4, 5 anos. 5 anos. É muito traumático uma criança com essa idade, né? Eu imagino, né? Sim. E assim, a criança está com a família em outro estado, está bem, né? Foi com permissão da mãe, tem todo um trabalho por trás disso com o judiciário, né? Com a rede, com o CRAS, com outro município também aqui da Baixada, que tinha família também em outro município, mas não tinha condições de ficar. Então, a gente vai reunindo dados, vai buscando outras possibilidades para proteger essa criança. Então, os técnicos da assistência, eles estão preparados, têm esse olhar de proteção, né, para a criança e para o adolescente. Fazer uma pergunta, mais uma pergunta, né? Se por um acaso, né, aparece 3... Vocês têm, vou usar um termo chulo, né? Tem famílias em estoque
que vocês possam levar as crianças? Não temos. Esse é o grande problema. Nós não temos. Nós temos seis famílias acolhedoras hoje, né? Acho que a gente chegou a recusar uma ou duas, né? Crianças, porque não tínhamos, foi para um... Cada família fica com uma criança? Pode ficar com um grupo de irmãos também. Se for irmãos, pode ficar com... Pode, mas se ela tiver condições também, porque a gente teve momentos que a gente teve que separar os irmãos, mas mantendo o vínculo semanal de visita final de semana. Mas mesmo que tenha condições financeiras, mas não pode ficar com duas pessoas que não sejam, duas crianças que sejam... Que não tenham vínculo entre elas. Não pode. Tem que ter vínculo familiar. Né? Então... Acho que a rede tem que ter o olhar de proteção. E o problema é que a família acolhedora, né, tem que ter alguém permanentemente, né, na residência para cuidar daquela criança. Não dá para... Então, não poderia ser... A minha família não poderia ser acolhedora, porque minha mulher trabalha e eu também. Entende? Então, a criança na verdade, hoje nós temos, assim, a maioria das famílias elas têm essa dinâmica hoje, né? Mas, dependendo do perfil da criança, se é uma criança um pouco mais... a partir dos 6 meses, né? A gente já consegue, por exemplo... colocá-la numa creche, então ela vai passar a frequentar a creche durante o período em que os pais, né, daquela família acolhedora estão fora, estão trabalhando. Os acolhedores, né? No acolhedoras, caso, não são os pais, né? exato. Os acolhedores, né? Quando os acolhedores estão fora. Mas é possível adequar essa dinâmica, né? Então a gente percebe o perfil da família e tenta adequar ao perfil da criança também para que ali eles consigam de fato executar o serviço, né? Aonde funciona hoje? Família acolhedora? Na Pinheiro Machado, 73. Senador Pinheiro Machado, número 73. Pertinho do Everett lá. Do lado do sindicato, nosso parceiro. É do lado do churrasco lá? Do lado do nosso churrascão lá. Beleza, do lado do churrasco. Não, eu não posso comer carne. O sindicato é nosso parceiro. A mulher dele é vegetariana e ele está indo na mesma vibe. O sindicato é parceiro nosso, eles sempre emprestam espaço para a gente fazer eles trabalho são em grupo, ótimos, fazer né? alguma festa, algum evento. Muito querido o presidente lá, amigo nosso. Mas assim, só para entender, Suzana... Eu já falei demais, agora é com você. Não, fica tranquilo, estamos juntos. Eu acho que é importante, né? Tirar todas as dúvidas. E é importante até ele ter mais perguntas, porque são perguntas que as pessoas que não têm conhecimento como eu e ela, que não somos da área... fazer, é fundamental. Sim, eu queria até complementar uma coisa que o Furtado falou, que assim, tem pessoas que ligam querendo informações sobre o serviço, mas quando eles perguntam, eu posso adotar essa criança? A gente fala, não. Elas desistem. A gente não é uma fila, não é um fura-fila para adoção, não. Um dos critérios para ser família acolhedora é justamente não ter interesse em adoção. Então tem isso também. Mas existe um programa, já existe um programa de quem quer adoção. Existe. Fica com uma criança. Não tem? Não. Tem a dentro do judiciário. Às vezes não dá certo. Não, a criança não se adapta. Tem o Cadastro Nacional de Adoção. Exato. No Cadastro Nacional de Adoção estão as famílias que querem de fato adotar. Estão aptas. Né? Não, tudo bem. E aí existe... adotar. Às vezes, a adoção... E a adoção não dá certo, tem isso. Tem, sim. Né? Então, quem quer vai para um cadastro nacional de adoção, né? E não der certo, tem mecanismos no programa, né, que desfaz essa adoção, porque às vezes não dá certo. Sim. Isso é normal. Família maltrata, não dá certo. A criança não se adapta, não dá certo, entende? Tem, né? Por isso que eu te digo, que os programas são vertentes diferentes. Totalmente diferentes. Exato. Né? Olha, eu sou um acolhedor, eu vou dar um lar para você temporariamente até você voltar para a sua família, que a sua família, entende? É isso. Né? Exatamente. Ou a mãe, ou o pai, ou o avô, a avó, o tio, né? E educando dentro desse critério, a criança compreendendo que o destino dela é esse. Mas isso não impede que ela se apegue. Não, ao contrário, o vínculo é importante. Tem uma veia de assistente social e psicólogo, né? Acho que ele tá Acho que tu deveria fazer, viu? Uma graduação, bem, meu. Tá indo bem, hein? Pode ser uma família. De repente se tornar uma família acolhedora. Eu tô tirando informações de vocês. Você é repórter, ele tá certo. Não, jornalista, eu tô né? sugando o que vocês têm aí pra mim. Não, mas é importante entender, pessoal, que no contexto da família acolhedora é isso. É uma substituição ao abrigamento institucional. Então, existem normas e regras.
Uma delas, a Suzana, falou muito bem, que na época a gente estava pensando muito isso. Quer adotar? Vai para o cadastro de adoção. E nas varas da infância existem os grupos de adoção, que inclusive a nossa querida Beth coordena um desses grupos de adoção aqui em Santos, né? São várias Eu tenho entidades. até os critérios aqui, precisa, hein? Imagina. Então a gente tem essa questão. E é importante compreender que o programa Família Acolhedora ele tem essa pegada, esse viés de acolher essas crianças e adolescentes em vulnerabilidade até que retornem no primeiro momento à família de origem ou à família extensiva e, num último caso, de acordo com o que o judiciário mandar, para a adoção. É isso? Olha, só uns critériozinhos aqui para as pessoas que Fala não aí. conhecem, tem alguns critérios. Tem ó. alguns critérios. Eu fui buscar. Primeiro, ser munícipe. É óbvio, né? Fez a lição de casa. Segundo, ser maior de 18 anos. Terceiro, não ser dependente de álcool ou drogas, né? A pessoa tem que estar limpinho. Quarto, não ter doenças incapacitantes, né? Quinto, ter condições favoráveis de moradia. Não adianta querer levar para uma submoradia que é complicado, né? Ter uma rede de apoio para situações emergenciais. Aqui tem, na cidade tem, né? A prefeitura tem. Ter disponibilidade para cuidar da criança ou adolescente. Tem que ter, senão não tem condições. Ter tempo disponível para atender às solicitações do serviço, que é o serviço que está acompanhando, né? Não ter interesse na doação, né? Na adoção, que a doação, né? A adoção é outra coisa, né? E tem mais 3 coisinhas aqui atrás. Aí. Bem para nós aí já. Os interessados em acolher participarão de entrevistas individuais. Quem né? faz a entrevista está aqui. Ó. Aqui, né? Visita domiciliar com a presença de todos os membros que residem no local e com a rede de apoio, né? Entrega dos documentos pessoais, a gente precisa saber quem é, precisa ver a vida pregressa das pessoas, né? E a aprovação do cadastro no grupo gestor do serviço, né? Sim, enfim, são regras essenciais. Então é uma coisa muito bem organizada para proteger a criança, né? Ali o objetivo maior é proteger a criança, por isso que tem todos esses critérios. Tem né? critérios e eu achei legal, eu bisbilhotei tudo aqui. São várias etapas, né? As eu tô botando as regras todas, né? Isso. E as famílias vão se cadastrando, né? E a partir dali a gente vai conversando com elas, fazendo visitas domiciliares, fazendo chamadas no primeiro momento para entender as expectativas, né, dessa família. E vai aprofundando esse cadastro, né? Vai tentando entender também qual é a dinâmica dessa família, como é essa família, tem como idade? eles funcionam. As famílias têm idade? Tem limite A partir de idade? dos 18 anos, né? Quer dizer que se o Rogério voltar a casar, ele pode isso ser não uma vai família acontecer. né? Ele pode ser uma família acolhedora Já. agora. se Sozinho? quiser. Sozinho. Olha Mas só, ele tá tem vendo? que ter, né? Tem que a casa é a casa. Como é que Não, o tem a sozinho minha trabalha? gata lá, Bolota, pô. Me ajuda a cuidar. Eu Tem, posso o mandar- importante é você ter tempo de afeto e exatamente. disponibilidade. Porque uma criança, por exemplo, a gente pega recém-nascido às vezes no hospital, né? A gente vai buscar Nossa. um bebezinho no hospital. A criança nasceu com alguma situação que requer atenção. Isso é pesado. E né? aí, esse tempo, essa disponibilidade de levar no no médico, na fisioterapia, na reabilitação, né, em fazer exames, vários exames a família tem que ter. É como se tivesse nascido uma criança em casa. Eu preciso ter um tempo para cuidar. Suponhamos que a família tenha uma dificuldade qualquer e não possa mais ficar com aquela criança. Ela devolve automaticamente A ou não? gente precisa ser comunicado para Não, fazer. tudo bem. Pode? É para Sim, saber, né? Pode. Não é o ideal, né? Mas Não, assim, não é sempre ideal, que, é. sempre Pode que acontecer. acontecer, porque também as famílias têm a dinâmica delas, né? É vida, então Porque às vai vezes ser... acontece alguma coisa, uma doença, Exatamente, exatamente. uma pessoa. Um Pode, caso sim. específico de uma colega sua, que eu acho que ela é psicóloga, né? Trabalha no serviço público, agora a Edna. Sim. A Edna trabalha numa prefeitura em um mês, tranquila, boazinha, então, em um mês, né, descobriu uma determinada Eu doença, vi que você postou Eu lá, soube. né? né, e Desencarnou, né? menos de um mês, sabe, é uma coisa louca, né? Muito amiga da minha esposa, amiga nossa, né? E essas coisas acontecem, né? Sim. Sim, É exatamente. possível, sim. Né? Então, assim, para a gente entender bem, e até para o programa poder ajudar as pessoas que nos assistem, né? Furtado também está na Câmara.
o que a gente poderia fazer para auxiliar um programa tão importante, né, Furtado? Tão fundamental para a sociedade santista. A gente fala que a divulgação que mais funciona é o boca a boca. Ah, é? Né? A gente está com material para divulgação que a Secretaria disponibilizou para para a gente. Eu vou pedir um favor para vocês. Tá. Né? Eu queria que vocês depois me mandassem. Manda para ele me manda. Então pode passar meu contato para elas e me mandam. Né? Eu quero falar um pouco sobre isso na Câmara. Tá. Né? Que eu acho isso muito eu acho um programa muito interessante. Sim. Vou falar na Câmara, vou expor os vereadores, até para a gente precisava visitar eu vou visitar o equipamento de vocês se ele me levar, Com né? vontade. Porque ele é meu guia. Eu vou visitar o equipamento de vocês, Depende, né? tu vai pagar um lanche ou não? Mas diz que lá tem comida. Tem Porque você é cafezinho. mó Tem muquirana, cafezinho, gente. sim. Para tirar R$10 daí é uma briga, viu? A gente acolhe todo mundo. Lá na sessão, né, a sessão Cefamac, a gente também tem o programa do apadrinhamento afetivo, que em outro momento a gente pode trazer a equipe para estar falando e divulgando, que é apadrinhar crianças a partir de 7 anos de adolescentes que não têm chances de adoção, nem de retorno para o lar e nem de adoção. Então, é um programa bem interessante que eu acho que no outro momento a gente pode estar trazendo a equipe e aprofundando isso. Perfeito. Então, para vocês, a divulgação é fundamental. Sem dúvida. Sim. Sem dúvida, né? E tem uma equipe extensa lá, viu, Furtado, de gente que eu conheço, que tem uma capacidade, a Suzana, a Cris, mas tem outras pessoas, a Marcélia, a Margarete, a Ivani, que foi nossa chefe querida, Carlinha. a Carlinha, pessoal bom que trabalha com muito afinco, com muita dedicação, com muito amor, com muito compromisso profissional no campo da assistência social, para fazer esse programa deslanchar ainda mais, né? Porque assim, acho que em termos o ideal seríamos ter algo em torno de 20 famílias, como já tivemos lá Eu acho atrás, que né? Sim. Seria perfeito. Não é, Cris? Eu Não vou é? falar, eu inclusive vou falar com o maravilhoso. seu chefe, o seu secretário, né? Com Elias, vou conversar com Elias, por Elias pedir para a área de comunicação da prefeitura fazer Uma campanha extensa. uma campanha com pequenos vídeos informando o que tem o programa, que programa é esse e tal. Se divulga tanta coisa, né? Sim. E às vezes até o que não deve. Sem dúvida. E a gente podia ter uma programação que a gente pudesse depois replicar né? Porque é uma Nas coisa redes sociais. curta ali de 30, 40 segundos, até 1 minuto, né? De tal forma que a gente possa botar. Eu por exemplo, eu uso muito isso, eu uso muito nas minhas redes sociais, né? E às vezes tem retorno, as pessoas começam a tomar conhecimento, querer saber o que é, porque realmente, na minha cabeça, esse programa estava morto. Eu me lembro quando ele foi criado, eu estava na Câmara já, né? Eu vim para. Eu fui eleito pela primeira vez vereador quando a Thelma foi prefeita. Né? Fiquei 2 mandatos, depois fiquei 1 ano fora, um mandato fora, e depois voltei de novo. Né? Então não é nada, mais de 30 anos. Só né? 9 mandatos até agora. 9, se o Criador me deixar ficar até o final. Vai desse, deixar, né? vai deixar. Nós vai temos deixar. um vídeo curto institucional que nós fizemos para os 21 anos, né? Sim, foi feito para os 21 anos. Manda para mim. Foi a própria comunicação da prefeitura que Mas fez. manda pra para gente. mim que eu Vamos quero mandar, ver. Eu quero ver. Tá. né? É Às porque a vezes- gente precisa estruturar uma campanha, porque, Permanente, né? por exemplo, ontem a gente estava num evento, num simpósio lá na universidade, até o Fábio, nosso secretário de saúde, que foi brilhante, inclusive, e ele trouxe um dado concreto, né? 25% da população santista é de idosos. Pessoas com 60, 65 anos estão saudáveis, muitas vezes estão aposentadas, de repente focar nesse nicho também, sabe? Porque 1/4 da população santista hoje tem mais de 60 anos. E é um público interessante para a gente poder divulgar esse programa e ampliar ainda mais as famílias acolhedoras. Porque por mais que a gente tenha, por exemplo, a Beth faz um trabalho maravilhoso na Avó Benedita, né, o Anália Franco, a Casa da Criança, mas o ideal mesmo, e é importante que a população entenda isso, o ideal é que essas crianças e adolescentes que estão em situação tão grave a ponto de não poderem estar com as suas famílias, o ideal seria que estivessem acolhidas numa família acolhedora, e não numa instituição. Porque botou o pé numa instituição, tem um dano permanente que reverbera, que vai para a vida inteira. Aquilo fica uma marca, não tem jeito. Por mais que seja
por melhor que seja a excelência da Beth, lá, da avó Benedita, que esteve aqui com a gente, que é uma pessoa queridíssima, amiga nossa, mas não tem jeito. Tem uma marca, fica aquilo, perdura para a vida inteira, e uma família acolhedora é fundamental. Né? Exatamente. É isso aí. Deu, né? Eu vou te levar lá para casa, né? Vamos? A família vai te acolher. Tu vai me acolher? Sabe que na casa dele, ele tem um... Qual é o nome daquele? Apesar que eu tenho gente lá que dá para ficar, né? Eu tenho o Guga. O Guguinho. Conta do Guguinha para elas. Pra... Tu viu o vídeo que eu fiz hoje? Não, o vídeo de hoje eu não vi. Você vê ele cantando para mim, no meu ombrinho. Canta, Olha depois eu aí. mostro para vocês. Né? Olha aí. Canta no meu Ele ombro. tem Toma café comigo. Né? Assanho, né? Sanhaço. É um sanhaço. Né? Que mora dentro com eles, solto, dentro do apartamento deles. Dentro de casa, tem lá. Tem até o Que local, gostoso. tem até o quarto dele, que é um banheiro que tem lá, que é o quarto dele. Olha E aí. quando escurece, ele vai lá dormindo. Ele já vai direto. sozinho. Eu Aí- fui visitar o que ele estava com dengue, aí, né, que ele ficou ruim com dengue. Aí eu tomando água, ele vem, queria tomar água, subiu aqui, subiu na careca dele, na minha careca. Mas ele Uma graça. Mas isso não é aconselhável, né, a gente ter, né? Porque é um animal, né? Mas ele pegou o né? filhotinho. Mas ali é o seguinte, ele caiu lá no sítio desse tamanhinho, né? A gente nem viu de onde caiu, onde estava ninho, estava lá no chão, quase morrendo. Aí a gente tem mania de tentar salvar tudo, né? É. Sim. Aí a gente botei lá um pedacinho de banana com um palitinho de dente, né? Na boquinha, abriu o biquinho, botou lá dentro, eu falei, Marília, ele come. aí ficamos o fim de semana alimentando ele, porque aí você tem que dar de hora em hora, né? Que é porque as mães, os pais dão de hora em hora, né? A gente já conhece mais ou menos como é que funciona, né? Aí começamos, uma mãozinha, uma bananinha, ele foi comendo, levamos para casa. E deu um trabalho, agora já está 2 anos com a gente. Toma conta da casa, voa a casa inteira. Ele é uma família acolhedora. De animais. De Tem animais. mais 2 cachorros Olha aí. também, né? Só que os cachorros não tem. Um anda com 2 patas, outro anda com 3. E as crianças adoram isso, né? Ah, é Animais, maravilhoso. pet, É porque a gente cachorro. leva lá para animais normalmente sequelados para casa, né? A gente tem uma entidade de proteção animal, né? A ONG Defesa da Vida Animal. Você conhece, né? E a gente cuida, né? Quem cuida de animal cuida de gente, né? Quem Não cuida é? de bicho cuida de gente, né? Já tem o cuidar no sangue, né? Tem. Para finalizar, meninas, o que vocês querem trazer de reflexão, que acho que é importante falar para a população que está nos assistindo, do quanto é importante desse programa aí? A gente, né, pede que as famílias venham pelo menos conhecer o serviço, né? Acho que é importante conhecer, tirar todas as dúvidas. É uma modalidade de acolhimento diferenciado, que traz benefícios para criança e para adolescente, como você bem trouxe. A Cris sempre fala também, né, das sequelas, né, de uma instituição e a diferença de estar dentro de uma família. Proporcionar convivência familiar, né? Exatamente. Não institucional. Então, venha conhecer a A gente. dinâmica de uma família ela é sempre mais afetuosa, né? Mais carinhosa. E isso faz toda a diferença, principalmente para uma criança que está na primeira infância. Isso faz muita diferença, inclusive a nível cerebral, né? Sem Do dúvida. desenvolvimento dela. Então, as famílias que queiram, né? A gente está lá disponível, depois a gente pode deixar os contatos. Mas é interessante que também as famílias que nós temos hoje, elas próprias trazem, né? Que entraram no serviço acreditando que iam ensinar muita coisa para as crianças e tal, mas que a troca afetiva com as crianças ela é tão grande que eles se sentem ali gratificados também, né? Então é uma troca de qualquer forma, por mais que seja uma criança ainda, existe a troca com as famílias. E o bom é que as famílias, né, normalmente, que eventualmente se inscrevam no programa, né, são famílias já avaliadas, né? Sim. São famílias avaliadas, Sim. passam por avaliação, porque são famílias que têm amor para dar, né? Exatamente. Tem afeto, tem carinho, tem amor para dar, porque não é todo mundo que tem amor para dar, né? A gente sabe perfeitamente disso. Tem gente que suga amor, não dá, né? Só suga, né? Eu acho que o amor ele deve ser distributivo, né? A gente tem que dar amor e receber amor, né? Porque quem não dá não recebe, né? Isso não é recíproco, né? Enfim, eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que eu puder fazer aí para ajudar, com toda certeza, né? Lá na Câmara e tal, né? A gente precisa criar, inclusive, um espaço na Câmara porque existe hoje um negócio chamado na Câmara, a tribuna cidadã, né? Mas só pode falar instituições, né? E não pode, o poder público não pode ir lá falar. Por quê?
nós temos que abrir espaço para determinados segmentos do setor público, né, poder... Né, pode abrir uma exceção e falar, mas não é uma coisa que está no regimento interno da Câmara. Né? A Tribuna Cidadã está. Todas as segundas-feiras, 2 instituições, desde que comprovem, né, autorize tal, uma sociedade de melhoramento, um clube de servir, enfim, não interessa, né? Vai lá, pode ir lá, né? Vai muitas instituições até pedir emenda parlamentar, explicar, né? E é assim que funciona, né? Eu vou pensar nisso ali, falar com a Adilson para a gente pensar nisso. Que bom. Beleza, meu amigão. Te Mais uma agradece o vez agradecemos espaço. Que é isso, vocês são... Colaboração Foi dos ótima a nossos conversa, vereadores, né? Nos ajudar, Rogério. Faz o nosso fechamento aí que você Não, tá com na a bola. realidade eu queria agradecer, né, a Cris, a Suzana, prazer conhecê-la, não as conhecia, né? E meu irmãozinho querido que me trouxe para essa aventura tão gostosa que é conversar com não só com as pessoas que aqui estão, mas com as pessoas que assistem aí depois, né, no decorrer das várias apresentações, né, porque fica lá no YouTube, né, as nossas conversas, né? A ideia é isso, é conversar e dessa conversa sair um aprendizado qualquer. Então, agradecer aí a todos vocês, né, que têm a paciência de ficar, né, nos assistindo e dizer que o papo continua a cabeça, né? Com certeza. E depois nós vamos colocar nas redes todos os contatos da família acolhedora, da Suzana, que é a chefe, a Cris também que está com a gente. Não tenham receio, porque é um programa lindo, é algo fantástico que o município de Santos tem, que vocês estão de parabéns. Obrigada. Gratidão, viu, pela presença. Obrigada. Um beijo Obrigada no a coração vocês. de todos e de todas, e a gente vai se falando aí. Não percam a nossa estreia, dia 8/10, 20 horas, desse programa aqui hoje. Beleza? Tamo junto, meu irmão. Gratidão, viu? É isso aí, foi bom.